Para quem não me conhece, Sara Vidente. Todo mundo sabe que eu sou quimbandeira, né? Mas que eu tenho uma verdadeira paixão pelos orixás e pelo culto do candomblé, né? E eu vejo, né, que existe aí uma gama bem significativa de seguidores da espiritualidade, alguns até bem evoluídos, pais de santo, já constituídos há muitos anos, alguns, né, pegando o que eu li agora, que são 7 anos, né, e isso me encanta demais, né, porque o que as pessoas não sabem, não é que o Sara Vidente, ela esclarece o que acontece dentro da casa, não é? Dos bastidores, né? Para mim não é conveniente fazer um canal onde eu só vou dar sorrisinhos, né? Falsos, por sinal, para ganhar likes, né? E falar lé com cré. Uma personalidade como a minha, com o enredo que eu tenho, dificilmente eu iria me prestar esse papel. Não é? Até porque a minha espiritualidade, a minha religiosidade, ela me acompanha no meu crescimento da espiritualidade. E se eu tenho, não é? Tive essa oportunidade de ter esse aprofundamento e hoje eu desenvolvo um trabalho diante de milhões de pessoas, a espiritualidade tem algo que eu cumpra, para eu cumprir, né? E eu vou cumprir da forma mais digna possível. Obviamente eu tenho uma ética muito grande, né? Dentro da minha casa, quem determina a minha casa sou eu, né? De forma aberta, expressiva. Já atendi milhões de pessoas que estão dessas 30 mil já como consulentes. E todos sabem que a Sara Vidente não muda. A Sara Vidente, logicamente, eu tive uma clientinha uma vez que falou assim: nossa, Sara, eu achei que nossa consulta ia começar. Para quem não me conhece, Sara Vidente, mas realmente, né? Infelizmente não dá para ser assim, até porque há toda uma concentração, todo um preparo, porque realmente você vai ter recados para com a espiritualidade. Gosto quando os olhinhos dos clientes ficam enormes. Nossa, entendeu? Gosto disso. Ressalta a minha fé e aprofunda muito mais o meu trabalho. Mas hoje eu quero deixar bem claro que toda casa tem suas regras, né? O que eu mais ouço é que eu fui na casa de ciclano, eu fui na casa de Beltrano, ou eu me desenvolvi numa casa e não me dei bem com o pai de santo, com a mãe de santo, com a mãe pequena, não me dei bem nem com a EQED, enfim, foi aquele inferno e eu larguei a casa, hoje eu tô abandonada, hoje eu não tive segmento, hoje eu não dou mais, hoje eu não acredito mais. Existem, né, éticas em todo centro profissional, né? Nós temos obrigações diretas com a entidade, com as vontades deles, né? Mediante a ancestralidade e as orientações da espiritualidade. É nosso dever nos ajoelharmos e nos aprofundarmos nesse conhecimento. Mas quando você tem uma casa aberta, você não está só lidando com a espiritualidade, não é? Você está lidando com humanos. Onde entra o estado de frustração, né, maior? Quando você não tem uma mente que vai apurar, né, de forma significativa, sem colocar obstáculos, de forma direta e aberta, onde você quer chegar com a sua espiritualidade. Você quer chegar com a sua espiritualidade por uma necessidade de saúde financeira, você está entrando dentro de uma casa de candomblé
porque você se identifica com a cultura, porque você se sente bem, porque os seus orixás, né, permitiram que assim fosse. Primeiramente, você vai ter que saber exatamente o que você está fazendo dentro de uma casa de candomblé. Porque você, não sei se vocês sabem, vocês podem fazer até 10, 20 buris, né? 2 por ano, dependendo da sua instabilidade ancestral e mental e financeira. Porque o buri nada mais é do que uma apresentação sua diante do orixá. Mas isso não quer dizer, não é, que você já faça parte da religião. Que fique muito claro isso. Lógico, eu estou falando de um segmento antigo, eu estou falando do segmento habitual. Hoje existem aí algumas grandes inovações que você faz o buri e te colocam aí como se você tivesse feito uma prefeitura ou uma feitura. Mas eu quero deixar bem claro que a partir do momento que você entra para o candomblé, em definitivo, trabalhando, fazendo parte do candomblé, o seu cabelo tem que cair, né? Você tem que dar a sua cabeça para o seu orixá. Existem pouquíssimos casos, tá? Que isso não acontece, mas é muito raro. São pessoas que já vieram com pesos ancestrais muito significativos, de orientações da espiritualidade muito pesadas, não é? Com grande conhecimento, não é? E você está nessa para cumprir missões. E aí sim, não é? O Pai de Santo vai avaliar a sua condição ancestral e vai te orientar. As pessoas têm um engano muito grande que se olha na cara de alguém e se diz qual é o orixá, qual é o Exu, não é daquela pessoa. Não funciona assim. Primeiro que você tem que se aprofundar no nome, na data de nascimento, no nome de batismo, não é? Na data de nascimento daquela pessoa, para você fazer uma soma e diante da soma uma confirmação pelo Ifá, que é o jogo de búzios. Então, essa coisa de você olhar na cara de alguém, você é de Ansã, você é de Oxum, você é de Iemanjá, é lógico, os orixás, eles carregam algumas características, sim, que você pode ter deles por personalidade, né? Mas isso não é taxativo, porque cada orixá tem a sua qualidade. E quando você raspar a sua cabeça, e quando você der a sua cabeça ao orixá, vai ter que ser na qualidade que é correta. Toda vez que você faz uma cabeça para um orixá errado, isso pode comprometer imensamente o seu futuro, a sua vida, dando cortes significativos e quisilas que são muito complicadas de serem arrumadas. Bom, mas o vídeo não é em torno disso, né? Eu gostaria de alertar aí aos que não conhecem uma casa de candomblé, seja lá qual segmento for, e como que você vai conseguir entrar dentro dessa casa, trabalhar dentro dessa casa, e o orixá vai se familiarizar com aquela energia. Bom, primeiro que se você for uma pessoa que tem muito medo, né, e sofre de uma desconfiança imensa, primeiro diante do seu segmento de religião e depois por si mesma, frequente as festas daquela casa. Vá nas festas de saída de santo, vá nas festas, não é? Cada casa tem o seu segmento, cada casa tem o seu direcionamento. Vá uma, vá duas, vá três, perceba, não é? A atmosfera daquele lugar, o que lhe remete. Porque o ruim das pessoas, além de não quererem estudar, se aperfeiçoar, não é, diante do que querem para elas ainda têm aquela pequena grande impressão do olhar, né, daquela imagem inicial.
Isso acontece, gente, quando vocês vão namorar, né? Quando você tem uma famosa paixonite aguda aí, quando você gosta de uma pessoa de primeiro momento, mas isso não pode acontecer quando você vai dar um passo muito grande, que é você entrar, né? Em outras religiões seria um batismo, né? Em questão seria você dar a sua cabeça ao seu orixá. Você tem que estar muito centrado, muito tranquilo e muito certo do que você está fazendo, até porque depois que você faz o orixá, tem inúmeras coisas que você não vai poder fazer, não é? O seu próprio orixá já vai dizer, antes de ser feito, o que você jamais vai poder fazer, e vai de você quebrar sua cara, ficar totalmente na lona, né, e não ter futuro e não ter saúde, indo contra essa regra. É opcional, não é? Uma das características mais significativas, né, para você ter uma boa convivência dentro de uma casa, primeiro que você tem que saber que o pai de santo, ele não é um fofoqueiro astral, né? Ele é o dominador do Ifá, ele tem o conhecimento de Ifá, foi dado isso a ele pelo jogo de búzios, mas ele não é obrigado a te atender a hora que as suas aflições baterem à sua porta, para tirar dúvidas simplistas, não é? E muito menos você sendo da casa, você não pagar o búzios para o seu pai de santo. Isso para mim é o fim da folga, não é? Porque uma casa exige manutenção, seu pai de santo está dedicando o tempo dele a cuidar do que você não sabe cuidar. Você tem que ter um respeito e ter uma reverência diante desse trabalho desenvolvido por ele. Se você não tiver respeito pelo pai de santo, que é dono da sua casa, que vai tirar o seu cabelo e vai te dar na mão de um orixá, você vai confiar em quem? Bom, essa é a primeira. Seja participativo dentro de uma casa. Dance conforme a música. De primeiro momento, não invente moda, não é? Cada casa tem a sua mão, cada casa tem seu jeito, cada casa tem a sua forma de trabalho. Pois se você tem algum conhecimento, não entre dentro de uma casa fazendo as coisas conforme sua cabeça. Não. Tenha a humildade de saber que cada pessoa tem o seu jeito, o seu ritmo e o seu tempo. Respeite isso. Seja participativo mediante as exigências ou comando do pai de santo da casa. Outra coisa também que é muito discutida dentro das casas de candomblé são os trabalhos que são feitos pelos pais de santo nos filhos da casa. Todo mundo sabe que cliente é cobrado mesmo, mas isso é de lei. Cobrado à mão, cobrado o chão, cobrado o material, isso é de lei. Mas existem algumas casas que têm muitos filhos folgados, que acham que porque trabalha dentro da casa fazendo função, o pai de santo é obrigado a não cobrar absolutamente nada. Isso é uma inverdade, não é? Coloque na cabeça que um dia você também vai se tornar um pai de santo e ele está dispondo do tempo dele, do conhecimento dele, colocando você num lugar que poderia ser de um cliente. Outra coisa também, não se sinta privilegiado por ser velho da casa. A espiritualidade, você não se torna a última bolacha do pacote por ser um espiritualista ou por ter segmento ou anos dentro de uma religião. Muito pelo contrário. Isso só mostra a tua predeterminação e tua fé diante dos teus tombos e evolução. Mas você não é melhor e nem é primo irmão do Pai Santo, né? Você é um filho da casa que só está lá dentro há mais tempo que os demais que estão sendo feitos ou entrando.
Então você tem que ter um respeito para quem está entrando, né? E para quem já está na casa. E isso é muito coordenado pelo Pai de Santo, né? A partir do momento que você tem uma postura de enaltecer os mais velhos, ou quem pode oferecer mais coisas para dentro da sua casa, que agora é o verbo, né? Aberto e rasgado, você tem que rever os seus conceitos, não é? Porque a vida não é assim. Se nós estamos diante de uma religião que é humildade, que é uma situação igualitária, não é? Todos nós temos o direito. É muito interessante você apoiar as pessoas que estão ao seu redor, independente, não é, de qualquer coisa. Fazer fofocas dentro de uma casa de candomblé é pedir para morrer, né? Afinal de contas, vai um cliente, né? Vai uma pessoa com uma problemática, com um caso, com sei lá o quê. A discrição vai ser a sua melhor amiga, não é? Guarde os segredos, não somente dos fundamentos, o que você vê, não é? E o que você ouve também. Isso vai ser muito interessante, até para você fazer uma análise, juntar o que você está vivendo diante do seu conhecimento e formar o seu eu. Toda vez que você coloca uma situação, uma fofoca, uma intriga dentro de uma casa, você pode até desestabilizar essa casa religiosa. Mas você pode ter certeza que seu preço vai ser bem pago. Eu não sei se vocês sabem, todos os pais de santo praticamente, filhos de santo ou seguidores, eles se conhecem. Não é? Obviamente, você não é obrigado a concordar com aquele pai de santo, com aquela forma de trabalho dele. Mas isso não te dá o direito de você sair por aí falando mal dele. Até porque você vai esbarrar com alguém amanhã ou depois que o conhece, você pode ter certeza que o ibá está montado. Então, se você quer permanecer na espiritualidade, permanecer na religião, a última coisa que você vai ter que fazer é intriga, né? Fique na sua evolução, resolva os seus problemas, seja coletivo, mas com discrição. Vai ser sempre a alma do negócio. E essa coisa é tão séria, muito séria mesmo, que se vier algum cliente provindo aí do tio Google, pai Google, que viu fulano, que viu ciclano, ou está fazendo um segmento e vem parar comigo, você pode ter certeza que 99% ele não vai ser atendido por mim, tá? A menos que ele já esteja desvinculado daquela casa e aí queira soluções diante do que ele não conquistou, diante do que ele não conseguiu. Mas se você sair de uma casa, se você sair de um local, se você saiu de um trabalho e veio aqui só para conferir se o que foi feito certo, você está perdendo seu tempo. Até porque Quimbanda tem seu segmento de trabalho, Candomblé tem outro, Umbanda tem outro, são segmentos com a mesma espiritualidade, que você não vai morrer se você trocar. Isso é uma coisa totalmente enganosa, mas você vai ficar sabendo que a forma de trabalho, as sequências de trabalho são totalmente diferentes, a mão é diferente e a ideologia também. Então, se atente, né? Até para você não ser aquele cliente ou aquele filho de santo inconveniente, né? O conhecimento é a alma do negócio e ele está sendo dado para ser aplicado. Recado dado. Siga a sua nação, não é? Você entrou numa nação no Queto, não é? Ou qualquer segmento, não é, do Candomblé. Não almeje as outras nações por serem mais fáceis ou por ter menos função ou por ter isso, por ter aquilo. O seu orixá lhe permite, não é? Você ter esse conhecimento, você ter essa prática, você ter esse segmento diante
naquela casa. Ele permitiu você estar ali. Lógico que o dia que você acreditar que aquilo não faz parte de você mais, você vai ter toda a liberdade de escolha de ir para outro segmento, de fazer outros trabalhos, de fazer o seu 7, o seu 14, o seu 21, com a mão que você quiser. Mas uma coisa você pode ter absolutamente certeza. Faça amigos confiáveis. Regue com caráter e soberania as pessoas que são da espiritualidade. Não concorda, tenha respeito. Eu acredito até que o medo ele contribua bastante para não fazer burradas significativas. Até como eu acabei de falar, dificilmente um pai de santo, um magista ou qualquer outro, deixa de nos conhecermos. Nós somos de um núcleo muito pequeno. O mundo é gigantesco, mas nós somos de um núcleo muito pequeno. Então observe, porque se você estiver fora da rodinha e você quer entrar na roda, seja bem-vindo. Mas entre pela porta da frente, saia pela porta da frente. E tem alguém da sua confiança que tire as suas dúvidas, que batam, que façam um ebó para você, que façam um 14 anos, que façam 21, alguém que você sabe que te ama, que te respeita, não quer seu mal e quer o seu crescimento. Isso é muito importante. Obviamente não está escrito na cara de ninguém, mas existe uma coisa que se chama gratidão e outra que se chama coração. O seu orixá, depois de tanto você apanhar, depois de você tanto buscar, ele vai te colocar num lugar certo para você conseguir repousar a sua cabeça num travesseiro e ter paz, e alguém da sua suprema confiança, que no momento que você precise, ele vai te amparar. Fuja, de inquisições, de medos desproporcionais. Isso não existe. Orixá é amor, Exu mais ainda, logicamente. Você tem que ter conhecimento, tanto com o outro, obviamente, como tudo na vida, Se você chegar dentro de um fórum xingando um juiz, daqueles nomes lindos que alguns costumam falar, você pode ter certeza que você vai dormir no chilindró, Então, a vida é assim, Ela não tem novidade nenhuma. Preste atenção preste atenção nas minhas dicas, são dicas significativas, Até porque você tem que ter, a certeza do que quer e saber onde você está pisando. Quanto mais orientações a pessoa dá, quanto mais interesse ela tiver pela sua vida, quanto mais ela te acalentar, o seu orixá e as suas entidades vão se sentir confortadas. Pode ter absolutamente certeza. E às vezes você pode passar 15, 20 anos, distante daquela pessoa, ali, guardadinha, ou aqui, guardadinha. Mas você pode ter absoluta certeza que se você tiver que passar por aquela mão de novo, se aquela mão tiver no seu caminho para te evoluir, para te ajudar, para te levantar, ele vai. Independente de como for. Lógico que essas regras são as regras do dia a dia, Toda regra tem sua exceção, obviamente. Vai do segmento da casa e vai da sua postura diante da espiritualidade, diante da religiosidade e diante da casa que você está. Consulta 55 11 99 019 44
85. Fiquem à vontade. 0h50. Estou esperando 3 horas, que hoje vai ser ótimo. Opa, chá. Fiquem bem. Até a próxima.